Oi, gente. O Flávio Dino está fechando o cerco em torno do Valdemar da Costa Neto e do Kassab, presidentes de partido que podem ter indicado emendas. A confusão está muito grande e o Valdemar da Costa Neto, como vocês vão ver nesse vídeo, confessou que fez isso e não vê nada demais. Só tem um detalhe, Valdemar. É legal. Contraria a lei, mas o Valdemar parece que não está nem aí. Vamos ver o vídeo da Mídia Ninja, eu vou tecer alguns comentários, vamos assistir. Quem fez a compilação foi a Mídia Ninja e a gente vai comentar. Vamos lá. As respostas já apresentadas, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, assim como Costa Neto, negaram participação nas indicações das emendas, mas a guerra entre a direita está apenas começando. Em entrevista ao UOL, Costa Neto chamou Kassab de desqualificado, após ser criticado pelo dirigente do PSD. Presidente, mas esse ponto, né, a gente discutiu bastante desde que isso vem sendo investigado. O senhor não foi eleito, né, para cuidar do dinheiro público. Não é um pouco complicado? Quer dizer, o senhor não tem um mandato para fazer isso. Tudo bem que é presidente do PL. Acha certo fazer isso com o dinheiro público, com tantas necessidades? E a forma como se fala também, né? Perguntei, tem uma verba aqui, quer? Com tanta carência que o Brasil tem, o senhor acha que é correto? Falando isso agora para os brasileiros mesmo que estão te ouvindo, o senhor acha isso correto? Totalmente correto. Eu não fui eleito deputado, mas eu fui eleito pelos deputados e pelos senadores para presidir o partido. Eles sabem, por exemplo, quem tem uma visão nacional do partido somos nós, que sabemos as prefeituras que precisam mais e que têm mais necessidade, que o partido tem mais interesse. É sugestão que eu faço. Quer dizer que é um absurdo, por exemplo, o Kassab, que falou outro dia na defesa dele aí, que jamais se meteu nisso, que isso é uma iniquidade. O Kassab é um desclassificado para discutir qualquer assunto, porque ele, que era ministro da Dilma. Vamos por partes aqui, Valdemar. É legal. Você não pode participar disso. Você não foi eleito. Você definir. E você dizer que sugere, com poder de presidente, você define. Você definir para onde emendas vão, isso daí contraria a lei. Mas é que tá. Para a gente, como Valdemar da Costa Neto, a lei é tipo uma sugestão. Não é uma coisa que ele precisa seguir. A lei é uma sugestão. Ele vai por ali ou não vai, entendeu? Isso é que é a sugestão. Para ele não é o que ele sugeriu onde é emenda. A lei é uma sugestão para uma figura como Valdemar da Costa Neto. Só que com Flávio Dino como ministro, eu não sei se essa perspectiva vai colar. Viu, Valdemar? Pediu a conta na véspera do impeachment. E todo o PSD votou a favor da Dilma. Um cidadão desse não tem qualificação para julgar isso aí. Não tem, não pode ter. Dino chegou a determinar que os 21 partidos com representação no Congresso Nacional apresentem explicações. Segundo a Polícia Federal, Valdemar definiu o destino de 119,2 milhões de reais em recursos. Ao SBT News, o ministro Guilherme Boulos afirmou que emenda parlamentar impositiva é inconstitucional e viola o papel de cada poder. Emenda parlamentar impositiva é inconstitucional e deveria ser tratada assim pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha posição. Tá? Eu acho que é inaceitável e defendi isso antes de ser ministro, defendi isso como deputado federal. Aliás, né, meu partido, e a partir de uma elaboração que nós fizemos, foi quem elaborou a ação e entrou com a ação de inconstitucionalidade que está na mão do ministro Flávio Dino, né, no Supremo Tribunal Federal. Veja, não tem cabimento. Você tem emendas parlamentares, é parte do jogo que está previsto no regramento jurídico, até na Constituição. Agora, você impor que aquela emenda tem que ser paga num valor cada vez mais faraônico, exorbitante, isto é inconstitucional, porque isso viola a separação de poderes. Boulos está 100% correto. 100%. 100%. Um dos grandes absurdos da história recente desse país foram essas emendas parlamentares impositivas. E eu vou além. Embora a emenda parlamentar, chamada emenda de relator, esteja dentro da lei, elas deveriam ser revistas também, porque estão infringindo na separação de poderes. Mas, enfim, vamos seguir. Isso viola o papel de cada poder. O papel do legislativo é legislar, não é executar orçamento. O papel do executivo é executar orçamento. Ponto. Para mim, esse é o debate que deveria ter sido feito e deveria ter sido o posicionamento da Suprema Corte no Brasil. Agora, eu não sou ministro do Supremo Tribunal Federal, não tenho voto lá naquele colégio que define, mas a minha posição política é essa e sempre foi nítida. Agora, esse caso do Valdemar, assim, eu acho que quando a gente pensa que não pode piorar, aparece o Valdemar Costa Neto. Frequentemente no Brasil é assim.
Né? A gente pensa que já está no fundo do poço, aí aparece o Valdemar com uma pérola. Quer dizer, ele inaugurou a terceirização da emenda parlamentar. O cara não é deputado e executou 100 milhões de emenda. E vai com aquela cara de sonso dele tratar como se fosse a maior normalidade do mundo. Não, todo mundo faz, todo mundo faz. Eu acho que é de uma disfarçatez. Até o Eduardo Cunha, que é ex-deputado, ex-presidiário, né, recebendo emenda em Minas Gerais. Aliás, o Eduardo Cunha virou um nômade político. Ele era do Rio de Janeiro, né, aí perdeu os votos lá, tentou concorrer por São Paulo na última eleição, acho que tem uns 5 mil votos, agora vai para Minas Gerais. Quer dizer, e o dinheiro público financiando isso através de emenda parlamentar, isso é uma esculhambação. Para mim, a emenda parlamentar impositiva já é um absurdo. A emenda parlamentar terceirizada é crime. Essa gente tem que responder. Porque senão a gente vai naturalizando, sabe? A gente vai deixando passar, fala... Nesse caso não é sua opinião, Boulos. É crime mesmo. É completamente irregular. Ele não tinha o direito de fazer isso. Isso vai ser investigado se ficar provado. Mas vocês viram ele confessando ali que sugeria. Ele determinava, isso é óbvio. Mas é tão óbvio, mas enfim. É mais uma coisa do noticiário, o Valdemar falando, e daqui a pouco a gente está discutindo, emenda parlamentar terceirizada, pode ou não pode? Será que deve? Isso é de uma imoralidade, né, que merece o nosso mais profundo repúdio. Né? As emendas parlamentares agora, na sua versão terceirizada, inaugurada pelo Valdemar Costa Neto e pelo Eduardo Cunha. Boulos também classificou a pauta das emendas como algo grave que a sociedade deve estar ciente. O STF, acho que minimamente colocou um mínimo de disciplina, ainda muito aquém do que precisa ser feito. Agora, esse é um tema da sociedade, Amanda. Essa aqui é a questão. Quando o presidente da República faz esse debate com a sociedade, né, esse é um tema que também a sociedade deve e precisa se atentar mais e expressar sua indignação. Nós não podemos nos esquecer que nem tudo é a relação nos corredores do Congresso ou do Palácio do Planalto. Vamos nos lembrar que há um ano, pouco menos de um ano, a Câmara tinha aprovado aquela PEC da blindagem. Vocês lembram disso? Né? Tinha aprovado o aumento do número de deputados. Né? O presidente Lula se posicionou contra ambos. Houve uma manifestação com milhões de pessoas contra aquelas medidas. Eu participei da manifestação, vocês sabem disso porque a gente mostrou imagens. E algo que era dado por todos como certo, de que seria aprovada também no Senado na semana seguinte, foi enterrado e ninguém mais ouviu falar de PEC da blindagem. Quando a sociedade toma consciência de um fato grave, como é esse das emendas, e se mobiliza em relação a isso, eu tenho expectativa de que a gente possa mudar isso. É necessário. Porque senão, sabe, o Brasil vai se tornar ingovernável. Não tem cabimento você pegar, quer dizer, uma atribuição que é do Executivo, que é executar o orçamento, o Legislativo toma conta, fazer de qualquer jeito, como tem sido na farra das emendas parlamentares. Eu acho que temas como esse geram, lógico, incômodo em parte dos parlamentares. Mas é papel do presidente Lula, né, que governa o Brasil e que vê como faz falta esses 61 bilhões de reais por ano para uma política de governo, de Estado, planejada, para melhorar a eficiência do gasto público, né, também debater isso com a sociedade. O deputado Henrique Vieira também criticou duramente a farra das emendas parlamentares e o sequestro do orçamento público. Para ele, o que acontece em Brasília é escandaloso. Para falar sobre as emendas parlamentares, um absurdo diante dos nossos olhos, um sequestro do orçamento público, um parlamentarismo informal, um superpoder do centrão, desperdício de dinheiro público, ineficiência no gasto público, falta de transparência e controle externo, caminho aberto para corrupção, quebra do pacto democrático, anomalia institucional. É bizarro o que acontece e nós, assim, insistentemente denunciamos isso. O meu partido, o PSOL, foi aquele que entrou com uma ação no STF que derrubou a primeira modelagem do orçamento secreto. Eu fui candidato à presidência da Câmara contra Hugo Mota, obviamente sem nenhuma chance de vitória, mas por que apresentamos uma candidatura própria? Para fazer 2 debates, sobretudo, sem anistia para golpistas, num contraponto a Hugo Mota, e pelo fim do atual orçamento secreto e esse modelo escandaloso de emenda parlamentar. Se você pegar o meu discurso lá no dia, contra Hugo Mota, como candidato à presidência da Câmara, essa era a pauta. Então nós estamos, assim, insistentemente dizendo que o que acontece hoje lá em Brasília é escandaloso. Então eu espero que o nosso trabalho tenha repercussão na rua, na consciência do nosso povo e nas urnas, para ampliar essa bancada crítica, democrática, com sensibilidade popular, com ética pública, para a gente ter mais capacidade de enfrentar essas lógicas elitistas, mafiosas que estão dentro dos espaços de poder, tanto no Rio de Janeiro
quanto em Brasília. Cada vez mais o cerco aperta sobre a farra das emendas. Dinheiro público não pode ser tratado como mesada política. Transparência e fiscalização são o mínimo. Pois é, gente, pois é. O cinismo, né? O cinismo do Valdemar é realmente irritante, né? A certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz e quer contribuir, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode se tornar apoiador, membro, pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado explicando como fazer isso, não tem pegadinha, você pode se tornar membro, você pode se tornar cadastrado na Hotmart gratuitamente, com um clique vira afiliado, e você começa com comissão de 20% nos nossos cursos. Se você vender 13 cursos, sua comissão pula para 40% no valor de cada curso. São cursos de esquerda que você vai, ao divulgar, ganhar dinheiro. Enfim, uma oportunidade que eu acho que seria muito interessante vocês abraçarem. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.